aí, galera, estamos de volta. Hoje é meia vida. Gente, a gente vai falar do decaimento radioativo, né? Maneira bem objetiva e prática. Como resolver questão o que é meia vida e como resolver questão. Vamos começar rapidinho. Eu quero você comigo. Olha. Vamos nessa. Meia vida é o seguinte. Os elementos radioativos, eles vão emitir radiação, vão emitindo radiação, até chegar um momento que eles vão se tornando cada vez mais estáveis e deixam de emitir essa radiação. Então, um elemento radioativo, ele não é radioativo eternamente, apesar de alguns, eles conseguirem emitir radiação por um longo período de tempo. Então, nós na química e física, a gente trabalha a medição dessa atividade radioativa em períodos de meia-vida. Então, a meia-vida, na verdade, é uma maneira da gente medir a atividade radioativa de um radionuclídeo, de um átomo radioativo, de um radionuclídeo é um núcleo radioativo, não é isso? Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhar em períodos menores, chamados de meia-vida, E por que recebeu o nome meia-vida? Vá pelo nome. Meia-vida é o tempo que uma amostra radioativa, ela leva para perder metade da sua atividade original. Quando eu falo metade da sua atividade, isso pode ser medido em porcentagem, pode ser medido em massa, pode ser medido em número de partículas emitidas por um determinado período de tempo, minuto, segundo, por aí vai. Então a gente precisa desse período de meia-vida porque radiação a gente já viu na outra aula que é perigoso, Então, se um ambiente, ele fica exposto a um material radioativo, a gente tem que mensurar o tempo que esse material radioativo vai ficar, Por exemplo, também tem pessoas que fazem tratamento, de câncer de tireoide ingerindo iodo radioativo. Então, a gente tem que ter uma pista de quanto tempo, e qual a intensidade dessa radiação, dentro do organismo. Por quanto tempo essa amostra radioativa vai levar emitindo, radiação? Não é eternamente, Então, a gente vai dividir isso em períodos de meia-vida, que é o tempo para chegar até metade da atividade original. Bem simples, isso aí a gente utiliza para medir o decaimento radioativo. Pô, acabou, velho, é isso aí. Então, meia-vida, se você quiser resolver questão sem fórmula, você resolve. Sabe como? Dividindo tudo por 2. A cada período de meia-vida, você divide ou a porcentagem, ou a massa, ou o número de emissões por minuto, por segundo, que seja, você divide por 2. Dividiu por 2, passa um tempo de meia-vida. Então, se hoje eu tenho 100%, se passar uma meia-vida, eu vou ter 50%. Se passar outra meia-vida, eu vou ter 25%. E a gente segue com o conceito de meia-vida. Então, vamos lá ver como resolve questão. Tem resolução por fórmula e tem resolução apenas dividindo por 2, para trabalhar com o tempo de meia-vida. Então, gente, tempo de meia-vida é o período que leva para uma amostra sofrer desintegração radioativa e perder metade da sua atividade inicial. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá dar uma olhada nos gráficos. O que você precisa saber da aula de hoje? Assista a aula de hoje com o seguinte objetivo. Eu tenho que saber o conceito de meia-vida, eu tenho que saber como se faz essas questões de meia-vida ou com fórmula ou sem fórmula e acabou-se. É isso aí. Beleza, gente? Então, o objetivo da aula de hoje é trabalhar com o conceito de meia-vida. Vamos nessa! Vem comigo! E agora, vamos lá. Hoje a gente vai falar, como eu já disse, de decaimento radioativo, tempo de meia-vida, é o tempo necessário, como foi falado, para que metade da quantidade de um radionuclídeo sofra decaimento, ou seja, perder sua atividade. Pode ser medida em massa, número de emissões por tempo, mol, entre outras unidades. E basicamente é como foi falado, Se hoje eu tenho 100%, depois de um período de meia-vida, eu passo a ter 50%. Depois de outro período de meia-vida, 25%. Depois de outro período de meia-vida, 12,5%. Então, cada meia-vida reduz pela metade. A quantidade, o número de emissões, por aí seja o que for em relação a um elemento radioativo. E a meia-vida, como a gente falou, é o período utilizado para a gente ter uma referência sobre o tempo que uma amostra radioativa emite radiação, Então, é um período importante. Agora, vamos para os gráficos. Aqui eu peguei um exemplo do cobalto-60, que é usado em radioterapia, essa maquininha que está aqui. Então, o cobalto-60, aqui eu representei a meia-vida, Então, aqui tem a meia-vida dele, o número da meia-vida. Então, na primeira meia-vida, segunda meia-vida, terceira meia-vida e quarta meia-vida. Então, como a gente falou,
meia-vida é o tempo que uma amostra leva para ter sua quantidade, né, 50% reduzida, ou seja, reduzida pela metade. Então imagine que hoje, no tempo zero, eu tenho 100% de cobalto 60, então uma amostra 100% radioativa. Tudo está emitindo radiação. Vamos imaginar que essa amostra, aqui no início, ela tenha 10 gramas. Depois de um período de meia-vida, de 100% que eu tinha de cobalto 60, eu só vou ter agora 50. Então já foi reduzido pela metade, né? Então passou-se uma meia-vida, o que era 100% reduziu pela metade. E entra um cuidado. Meia-vida, 2 meias-vidas é uma vida? Não, menino. Beleza? Então tenha cuidado com isso aí. Então, ó, galera, ó, a meia-vida tá aqui, né? Então, partindo desse princípio, ó, 50, passando outro período de meia-vida, eu passo a ter 25, que é a metade. Então, eu tinha 10 gramas, passei para 5 gramas. De 5 gramas, passei para 2,5 gramas. De 25%, se passar mais outro período de meia-vida, reduz de novo pela metade, 6, né, vai para aqui, ó, 25, vai para 12,5%. E minha amostra que tinha 2,5 gramas, ela passa a ter 1,25 gramas. E aí se continua a análise, né? Então, por esse gráfico aqui, a gente vai ter um gráfico que nunca vai encostar no eixo assíntota, né? Vai ficar pertinho, mas nunca vai chegar lá, né, a encostar no eixo. Então, a radiação emitida por elemento, teoricamente, pelo que está aí, seria infinito, né? Mas chega um momento que é tão insignificante que a gente considera desprezível, né? Então está aqui um gráfico de meia-vida do cobalto 60 usado na radioterapia. Fechou? É muito famoso. Se você botar cobalto 60 no Google, você vai ver logo uma imagem de radioterapia. Aqui já é um gráfico diferente, é um gráfico que eu estou botando o tempo em dias. Eu não estou botando só em período, né, em dias. Eu estou falando aqui de um gráfico do iodo 131 em porcentagem, porque o iodo 131, gente, ele é usado em alguns tratamentos de câncer de tireoide, né? Então, a pessoa que está com câncer de tireoide, a depender do tratamento, aí depende do médico, né? Para isso existe oncologia, né? O estudo científico todo por trás de qual tipo de método mais indicado. E aí, ó, ele pode ingerir um sal que contém iodo 131 e esse sal com iodo 131 vai parar lá na tireoide e vai emitir radiação, né? Uma radiação controlada que pode ser capaz de destruir, né, essas células cancerosas ou cancerígenas, né? A gente pode utilizar os dois termos, né? E aqui é o gráfico, então avaliar o quanto tempo o iodo passa na tireoide, isso é importante, né? Então a meia-vida do iodo é de 8 dias. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada 8 dias a quantidade de iodo se reduz pela metade. Então se hoje eu tenho 100%, daqui a um período de meia-vida eu só vou ter 50%. Se passar mais outro período de meia-vida, eu já vou para 25%. Se passar mais outro período de meia-vida, 12,5%. Né? E aqui o período de meia-vida é de 8 em 8. Então, 8 dias, 16 dias, 24 dias, 32 dias. Ou seja, a cada 8 dias, a quantidade de iodo reduz pela metade. Né? É isso que é meia-vida e é dessa maneira que a gente trabalha. Né? E aqui eu coloquei para a gente rápido como a gente vai resolver questões. Então você vai escolher o que você quer. Seja sincero comigo e diga assim, ó, eu quero resolver por fórmula. Então vamos para o lado esquerdo. Então, Rodriguinho, eu quero resolver sem fórmula. Vamos para o lado direito. Eu vou fazer as questões na parte de exercício resolvido das duas maneiras, para que você possa escolher que você se sentiu mais à vontade. Eu, Rodriguinho, particularmente, prefiro fazer sem fórmula. Porque já tem tanta fórmula para a gente decorar para o vestibular, velho, que mais uma formulazinha dessa, sem muita utilidade, né? Eu acho que é uma a mais. Mas, se você quiser, fica à vontade, né? Então, com fórmula, a gente coloca aqui. A massa inicial sobre a massa final é 2 elevado a n, sendo que n é o número de períodos de meia-vida, né? E o tempo total, obviamente, vai ser o número de meia-vida vezes o período, o tempo de cada meia-vida, né? Então, por exemplo, como iodo, a meia-vida do iodo era de 8 dias. Se eu passar 3 meias-vidas, eu vou ter 24 dias, né? E assim a gente pode resolver questões. Você vai escolher, não sei, você que vai dizer. Eu vou fazer nos exercícios resolvidos, eu vou fazer.
E sem fórmula, gente, é só você lembrar, que eu acho muito mais prático. E vai dar sempre resultado certinho, porque em vestibular a gente não usa números quebrados, né? Períodos quebrados. Na faculdade pode até acontecer, mas aí na faculdade a gente tem uma calculadorazinha para a gente poder calcular a escala logarítmica, né? Aqui é uma resolução logarítmica. Mas sem fórmula para vestibular é a melhor coisa. É você lembrar que a cada meia vida você divide por 2. Ô irmão, você sabe dividir por 2? Sabe? Ah, então já foi. Se divide por 2, você resolve as questões. Então é assim que a gente vai resolver as questões de meia vida. Valeu, gente? Então vamos lá. Exercícios resolvidos. Fala, gente, vamos lá? Agora a gente vai resolver a parte, né, de meia vida, né? Canetinhas apostos, Stabilo Boss me patrocina. E aí vamos lá, pode ser Bic também, tô aceitando. Todas, quem quiser me patrocinar, seja bem-vindo. Gente, vamos lá. O ano de 2017 marca o 30º aniversário de um grave acidente de contaminação radioativa ocorrido em Goiânia em 1987. Na ocasião, uma fonte radioativa utilizada em um equipamento de radioterapia foi retirada do prédio abandonado de um hospital e posteriormente aberta no ferro velho para onde fora levada. O brilho azulado maravilhoso, né? Vou até botar a imagem, do pó de Césio 137 fascinou o dono do ferro velho, que compartilhou porções do material altamente radioativo com sua família e amigos, o que teve consequências trágicas. Gente, teve mesmo, né? Muitas tiveram mortes, né? Hoje a gente tem, na verdade, até um memorial, né, em relação a esse trágico acidente que aconteceu, né, em Goiânia, né? Uma pena. Mas vamos lá, né? O tempo necessário para que metade da quantidade de Césio 137 existente em uma fonte se transforme em elemento não radioativo é de 30 anos. Ô, gente, eu queria destacar isso aqui com você. Você que está fazendo questão comigo, ó. Vamos destacar aqui, ó. 30 anos, certo? E ele diz aqui pra gente, ó, metade da quantidade de Césio 137. Quando ele fala isso aqui, gente, ele tá dando pra gente o período de meia vida. Então, o período de meia vida do elemento Césio 137 é de 30 anos. Foi o que ele escreveu aqui no texto, né? E vamos lá. Em relação a 1987, a fração de Césio que existirá na fonte radioativa 120 anos após o acidente, né? Então, ele quer saber 120 anos após o acidente. Então, o acidente foi em 1987, né? E ele quer saber 120 anos após esse acidente. Então vamos lá. Eu vou fazer das duas maneiras como eu ensinei vocês a resolverem. Por fórmula e também dividindo apenas por 2, que é a maneira que eu mais gosto de fazer, que eu acho mais prático, gente, né? Então, por exemplo, como ele falou em fração e porcentagem, eu vou considerar que em 1987 a gente tinha 100%, né? Então, em 1987 eu tinha 100% de Césio, que foi quando aconteceu, né, o acidente. Então, passado um período de 30 anos, né, 30 anos, eu vou ter 50%, porque é uma meia vida, né? Se passar mais um período de 30 anos, eu vou ter 25%. Se passar mais um período de 30 anos, eu vou ter metade, 12,5%. Só que aqui são 90 anos, eu não quero saber isso não, eu quero saber 120. Então, se passarem mais 30 anos, eu vou ter aproximadamente 6,25%, que no gabarito seria a letra B, né? B de bola, né? E eu fiz a equação apenas dividindo por 2, mas como eu prometi, vou passar aqui uma linha, né? Então aqui eu vou passar uma linha pra gente aqui, né? Não sai perfeita, minha letra não é essas Coca-Cola toda, né? Mas acho que tá dando para você entender, né, que o objetivo é esse. E vamos fazer por fórmula, né? Então o que a gente aprendeu, né? A formulazinha que o Rodriguinho te ensinou, que 2, porque é uma fração, né? 2 elevado a n, né? Na verdade seria uma fração 1/2, porque é a minha vida, mas eu transformo em 2 e inverto a massa, né? A fórmula que a gente aprendeu foi 2 elevado ao número de meia vida é igual a massa inicial sobre a massa final. Só que a massa inicial e final também podem ser uma porcentagem, né? Então,
30 anos é uma meia-vida, 120 anos são 4 meia-vida. Então, 2 elevado à quarta é igual a massa inicial, né? Que é 100%. Então, eu tinha 100%, né? No início, sobre a massa final, que eu não sei. Então, eu acho que a massa final vai ser igual a 100 sobre 16, aproximadamente, como a gente calculou, né? Para achar o gabarito, 6,3%. Letra B, mais uma vez, né? Lavoisier tá aqui olhando a gente. Hashtag de boa! E vamos lá para a próxima questão, né? Meia-vida resolvendo de duas maneiras. Você escolhe, ou vai em cima ou vai embaixo. De boa? Eu prefiro fazer dividindo por 2, né? Você que manda. Vamos juntos. Vamos lá, gente, mais uma questão de meia-vida. Essa já é uma questão, né, do Enem PPL, né? Então vamos lá. O terremoto e o tsunami ocorridos no Japão em 11 de março de 2011 romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Entre elas está o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. Então, mesma coisa, ó, vou tirar a canetinha, ele já deu no texto da questão mais uma vez, ó, meia-vida, né, de 8 dias. E ele quer o tempo estimado para que esse material se desintegre até atingir 1/16 da sua massa inicial. Então, ele está trabalhando com uma fração. Vou fazer a questão como eu combinei com vocês, de duas maneiras, né? Então, vamos lá. O material, imaginando inicial, né? Inicialmente, o período aqui inicial, o que é que eu teria? A fração 1, né, da massa inicial, né? Então, 1, né, o valor 1. Então, se passarem 8 dias, né, eu vou, como ele vai trabalhar em fração, para metade, 1/2 da massa inicial. Se passarem mais 8 dias, eu vou para 1/4. Vou dividir por 2, né, gente? Cada período desse de meia-vida eu divido por 2 da massa inicial. Se passarem mais 8 dias, eu vou para 1/8, né, da massa inicial. Ainda não é o que eu quero. Se passar mais 8 dias, eu caio exatamente para 1/16, né, da massa inicial, que é o que ele quer. Então, para fazer esse percurso todo, eu saí de 8 dias, 16, 24, 32 dias. Respondi a questão, letra D, né, de boa, né? Mas vamos lá fazer por fórmula. Então, para você que quer fazer por fórmula, como é que eu faria por fórmula, né? Então, por fórmula, o que é que a gente combinou? 2 elevado ao número de meia-vida é igual à massa inicial sobre a massa final. Então, o número de meia-vida, né, eu não sei ainda, né? Mas eu sei o seguinte, a massa inicial vai ser 1, perfeito? Então, 2 elevado a n é igual a 1, né? Porque como ele está trabalhando em fração, minha fração é 1, né? Uma vez a massa inicial, se você quiser botar aqui, uma vez a massa inicial. A minha massa final vai ser 1/16 da massa inicial. Obviamente, o MI, né, a gente corta, né? Então, o MI a gente vai cortar. Então, daqui eu vou ficar aqui 2 elevado a n, o 16 que está embaixo passa para cima. E aí eu acho que 2 elevado a n é igual a 2 elevado à quarta. Tiro a conclusão que n é exatamente igual a 4 períodos de meia-vida. Então, são 4 períodos de meia-vida, né? 4 meia-vida. Não é isso? 4 períodos de meia-vida, né? Que a gente representa pelo T 1/2. Então, como na questão ele disse que cada meia-vida é de 8 dias, então daqui eu tiro que 4 períodos vezes a meia-vida, que é de 8 dias, a minha resposta, 32 dias, igual eu tinha encontrado em cima, né? Então, eu boto meu hashtag de boa. Beijo do Diguinho para você. Marquei letra D, tô bombando e vamos lá para mais estudos. Gente, é isso. Vamos lá, mais uma questão. Essa questão foi do Enem de 2017. Eu acho uma questão muito boa, uma questão bem interessante, né? Eles realmente se
Rapaz, eles se esforçaram em montar essa questão, uma questão muito bem pensada, que se você não tiver cuidado, você se perde, né? Então vamos lá. A técnica do carbono 14, que inclusive eu vou fazer um vídeo só para falar dela, permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, então olha o que ele está dizendo, para um ser em vida, vamos destacar essa informação, para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto grama, né? E ele diz assim, que após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Daqui eu vou tirar uma conclusão, né, minha gente? Aqui eu tiro a conclusão que o tempo de meia-vida do carbono 14 é igual a 5.730 anos. Tudo bem. Olha o que ele pede. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou, ó como ele está já misturando, né? 6.750 emissões beta por hora. E aqui ele está dando um corpo de 30 gramas. Gente, para eu poder fazer qualquer tipo, né, de comparação, eu tenho que trabalhar na mesma unidade. Aqui ele me deu beta por minuto por grama. E aqui ele está me dando 30 gramas beta e hora. Então eu tenho que fazer uma relação para que eu possa trabalhar na mesma perspectiva de unidade. Então, ó, eu acho que é o seguinte, o que ele me disse na questão? Que eu tenho 15 partículas, né? 15 emissões beta, né? Por minuto e grama, né? Isso é o que ele me deu aqui no texto, informação do texto, né? Então eu vou transformar isso daqui para a mesma base, né? Vou transformar para a base de 30 gramas. Então, isso aqui tudo é para 1 grama, né? Isso aqui, então vou multiplicar por 30 gramas. Então, quando eu multiplico por 30 gramas, eu vou achar que são 450 beta por minuto. Porque veja bem, o grama cortou, né? Então agora eu já sei que são 450 beta por minuto. Só que na minha questão ele está falando em 6.750 emissões beta por hora. Então eu tenho que transformar de minuto para hora. Vou aqui embaixo. Então eu tenho agora 450 beta por minuto. Só que, gente, eu preciso transformar para beta por hora. Então, aí o que é que eu coloco, né? Eu preciso botar a hora embaixo. Então, 1 hora corresponde a 60 minutos, né? Então, o minuto corta com minuto. E aí eu chego a 450 vezes 60, que vai dar exatamente igual a 27.000 beta por hora. Questão muito interessante do Enem, tá vendo? Vou dar um pause aqui. E aí eu já achei o seguinte, ó. Isso daqui é a emissão para um corpo em vida. Em vida, life, né? Então, só que ele me deu as emissões de um fóssil. Fóssil já morreu, né, irmão? Fóssil é fóssil. Então, eu vou fazer, né, como eu te ensinei. Hoje eu sei que são 27.000 beta por hora. Então, são 27.000, né, beta por hora. O período de meia-vida eu tenho aqui 5.730 anos. Então, se passarem, né, um período de meia-vida, vou escrever aqui assim, né? Opa! Eu vou para 13.500 beta, metade, né? Passa a emitir metade, que não é o que eu quero. Então, eu continuo dividindo por 2. Dividindo por 2, lembrar que cada salto desse eu divido por 2. Se passar mais um período, né, de meia-vida, sim, aí eu chego em 6.750 beta por hora. Ô, gente, são 2 períodos de meia-vida, então vai ser 2 vezes 5.730 anos, que vai dar exatamente igual a 11.460 anos, gabarito da questão. Mas, como eu prometi para vocês, vou fazer também utilizando a nossa formulazinha, né, para quem gosta, né? Então, para quem gosta, a primeira parte não tem caminho. Você pode fazer regra de 3, tal, de outra maneira, mas tem que chegar a esse resultado, né?
E aqui eu boto 2 elevado a n, que é o número de meia-vida, né? Vai ser igual ao inicial sobre o final. O inicial é o corpo vivo, né? Então vai ser 2 elevado a n é igual a 27.000, né? Porque está na mesma base, beta por hora, dividido por o final, que é 6.750. Então, daqui eu acho que 2 elevado a n é igual exatamente a 4. Então, eu chego à conclusão que o número de meia-vida são 2, né? Como são dois períodos de meia-vida, aí eu volto lá para cima. 2 vezes 5.730, né, anos. Então, a minha resposta são exatamente 11.460 anos. E aí eu venho na minha questão e marco letra C, né? Então, a letra C, né, é a resposta dessa questão. Bota nosso hashtag de boa, né? E valeu, gente. Mais uma vez, resolvemos uma questão que, inclusive, essa daí tem um grau de dificuldade elevado, né? Mais alto do que as outras que a gente fez. Beleza? Beijão, meu povo. Até a próxima. Prontinho, gente. Fechamos a aula de hoje. Meia-vida, fechado. Agora, cuidado, hein? 2 meia-vida é uma vida? Ó que pergunta boetada. 2 meia-vida é uma vida? Não é não! Beleza? Não quero essa pegadinha não, gente. 2 meia-vidas são 2 meias-vidas. Tranquilo? Beleza? Então, meia-vida, como vocês já viram, é um período para perder metade da atividade original de elemento radioativo. E lembrar que o elemento ele emite radiação, mas ao longo do tempo essa atividade radioativa ela vai diminuindo gradualmente em períodos denominados períodos de meia-vida, né? Então, tem aí uma listinha de questões para você fazer depois da aula. As instruções para você acessar estão na nossa descrição. Deixa seu like, um beijo do Rodriguinho no coração. Meu povo, valeu!